Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Geografia da apostila 3. Hoje nós vamos falar sobre a mata tropical, tá? Essa aula é do dia 4, vou escrever aqui, bem feio mesmo. Dia 4 do 6 de 2020, tá bom? Marquem a data aí pra gente não se perder, tá bom? Primeiramente, aqui, falando sobre a mata tropical, nós vamos falar qual a localização da Mata Atlântica, tá? Que nós estamos falando da mesma coisa. A Mata Atlântica está localizada ao longo do litoral brasileiro, tá? Do estado do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e passa por regiões do centro-sul do país, como Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná, tá bom? Vamos dar início aqui, atualmente, continuando no primeiro parágrafo. Atualmente, parte dessa vegetação também é conhecida como Mata Atlântica. Vamos falar um pouquinho só da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte do litoral brasileiro. Em Foz do Iguaçu, a Mata Atlântica se encontra com o Paraguai e a Argentina. É uma floresta tropical que ocupa quase 102 mil metros quadrados, tá? No qual apresenta uma rica biodiversidade. Em sua vegetação, temos árvores de pequeno e médio porte, formando uma floresta fechada e densa. Temos lá a presença de vários tipos de madeiras, como o cedro, a peroba, o pau-brasil, orquídeas, begônias e cipós. As árvores de grande porte criam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Cada um tem uma sua função. Por exemplo, aqui, tem as vegetações mais altas que elas buscam a luz do sol. Ela precisa da luz do sol para se desenvolver. Já as vegetações rasteiras, aquelas que dependem da umidade do solo e sobrevivem à sombra ou com pouca luminosidade. Cada um tem a sua necessidade, né? A vegetação. Peraí, vamos descer aqui, vamos observar aqui logo abaixo a imagem da Mata Atlântica. Peraí, vou descer a página, aqui, nós vamos observar a imagem, tá? Vou descer aqui para a gente continuar. Foi o que eu falei aqui, que eu já tinha explicado, aqui nesse segundo parágrafo. Peraí, que nós estamos falando sobre a mata tropical. Que falamos também que a sua fauna é riquíssima, nós temos diversidade de animais. A Mata Atlântica também apresenta uma das mais elevadas e riquíssimas quantidade de aves do planeta, como a arara azul e outras diversas árvores. E também na Mata Atlântica ainda se encontram algumas tribos indígenas que habitam este local. Tá bom? E vamos falar aqui, vamos continuar nesse pedaço aqui no terceiro parágrafo. Segundo parágrafo, minto. Aqui, o primeiro nível é composto pela vegetação rasteira próxima ao solo, o segundo nível por árvores de porte intermediário e o último nível pelas maiores árvores da floresta que recebem diretamente a luz do sol. Que foi o que eu falei, cada um com a sua necessidade. Vamos ler agora o terceiro parágrafo aqui embaixo, que fala sobre dados do Ministério do Meio Ambiente, que eles vão informar a gente aqui, que a mata tropical foi uma das mais devastadas pela ação do ser humano, que hoje, infelizmente, a Mata Atlântica se encontra no estado crítico de extinção. As espécies se encontram ameaçadas, tá? Principalmente pela destruição do seu habitat, por quê? O ser humano ele está avançando no habitat, né, que seria a Mata Atlântica, seria o habitat desses animais. E os rios também estão sofrendo muito, porque eles estão sendo degradados com resíduos químicos que são jogados no rio, certo? E, por exemplo, aqui, como eles falam aqui, vamos continuar lendo, que eles falam que a Mata Tropical foi uma das mais devastadas pela ação humana. Já lá no começo, pela extração do pau-brasil, desde o período de colonização do Brasil, que já se começou a devastação. A expansão das plantações, dentre outros, espera que eu vou subir a página, para a gente continuar fazendo a leitura aqui, Aqui, peraí. Isso. Olha lá.
do Brasil, a expansão das plantações de café, dentre outros produtos agrícolas, os fatores que contribuíram para a destruição, restando atualmente apenas 7% da sua vegetação original. Olha o que já ocasionou, né, já a ação humana chegando até a nossa Mata Atlântica, que é riquíssima, que está sendo muito afetada. Vamos mudar para a próxima página. Espera aí, deixa eu diminuir aqui. Aqui. Vamos lá aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessas florestas existem muitos rios, geralmente menores que os rios da Amazônia. Suas águas abastecem 70% da população brasileira. Existem muitas cachoeiras ao longo dos rios, das quais destacam-se as Cataratas do Iguaçu, no estado do Paraná, formadas pelas quedas do rio Iguaçu, que em época de cheia chega a 80 metros de altura. E aqui, pessoal, nós vamos falar também o que acontece, né, com a degradação, né, do meio ambiente, o que estão fazendo. Por exemplo, com os resíduos químicos jogados no rio, nos rios, afetam, né? Por exemplo, para quem mora próximo a essas regiões, porque a água fica poluída, o solo fica poluído, tá? Contamina tudo, a fauna e a flora, que possui contato direto com as águas, que a água poluída, ela contamina o solo contaminado, ele contamina o quê? A vegetação. É uma via de mão única, né? Que uma coisa vai gerando a outra. Além disso, prejudica a população das cidades próximas, as quais são abastecidas por ele. Ou seja, né, pelo uso da água ou da energia gerada por ele também. Então, quer dizer que assim, nós temos que cuidar da nossa mata, desse ambiente, que também, mesmo que nós estejamos longe, nós também precisamos dessa parte, né, da vegetação. Todos nós, seres humanos, precisamos. Então, assim, vamos agora, no decorrer, né, a gente tem que também fazer a nossa parte, que é cuidar da parte que nos cabe, mesmo que seja pouca, né, que nós estamos muito longe da Mata Atlântica, mas o que nós pudermos fazer para ajudar sempre vai ser bem-vindo. Vamos agora iniciar as atividades aqui, ó. Peraí. Na 6, qual a localização da Mata Atlântica, que nós falamos no começo do texto, tá bom? Aqui na 7, vocês vão observar a imagem da Mata Atlântica e analisar a vegetação. Lembra que eu falei que as árvores de grande porte, o que elas precisam, as vegetações rasteiras. Observem a imagem e escrevam o que vocês estão vendo aí nessa imagem e represente ela aí nessas linhas, tá bom? Depois vocês vão passar aqui, ó, vamos virar para a página 120. Peraí. Vamos para 120. Aqui, que tem um trechinho aqui, ó. Daí tá aqui, ó. Leia o trecho abaixo sobre o Rio Paraíba do Sul e responda as atividades de 8 a 10. O que vocês vão fazer? Vamos ler o texto e nós vamos interpretar aqui o que está acontecendo. Rio Paraíba do Sul sofre contaminação por vazamento em depósito da CSN, diz MP. Vamos ler. Um vazamento de resíduos químicos em depósito da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, na região sul do Rio de Janeiro, está levando material tóxico para o Rio Paraíba do Sul, a principal fonte de abastecimento de água para mais de 12 milhões de pessoas no estado, entre os quais 85% dos moradores da região metropolitana. O que está ocorrendo aí? Obviamente que tudo isso vai ocorrer o quê? Com a contaminação, né, do rio. E a contaminação do rio pode ocasionar o quê? Foi o que eu falei anteriormente. A contaminação do solo, que vai contaminar a nossa vegetação, que aqui, ó, na 9 está perguntando, ó, o que aqui a gente já sabe na 8, que é a contaminação do rio. E a 9, quais as consequências desse problema para o meio ambiente e para a população? Muitos fatores, né? Que podem gerar de problema aí. Contaminação do rio, contaminação do solo, da vegetação. Com isso vai diminuindo a fauna e a flora, porque, por exemplo, se contamina o solo, como eu já havia dito, eu estou acabando repetindo a mesma coisa, né? Vai ser prejudicial para todos nós. Então, com a explicação, com tudo, vocês vão colocar aqui
O que pode acarretar, né? O que para o meio ambiente e para a população que pode acontecer. Na 10, qual a importância de um rio para a população que mora em suas margens? Anote e abaixe as suas conclusões. Um rio é fundamental, é por ele que chega o abastecimento de água para nossas casas, não é? E principalmente, no caso nessas regiões, para as populações ribeirinhas, é a principal fonte para eles. A população pode utilizar água na irrigação do solo e das plantas. A água do rio serve para abrigar os animais aquáticos, os quais podem servir de alimentos, como os peixes, que pode servir de alimento tanto para a população quanto para os animais. Podem utilizar a água para alimentar e hidratar animais terrestres. Também, a evaporação das águas do rio aumenta a umidade do ar, deixando um clima mais favorável para a gente. E a população também pode utilizar o rio como meio de transporte, que é no caso das populações ribeirinhas. Tá bom, pessoal? Respondam. Qualquer dúvida, me chamem, que a Pro vai atender vocês, tá bom? Respondam e depois eu passo a correção para vocês. Beijos e até a próxima, pessoal.